E aí, galera maravilhosa do canal Kizards! Que bom ter todo o nosso time reunido para mais uma explicação super visual e interativa. Hoje, a gente vai desvendar os mistérios de como as formas se movem e mudam no espaço. Então, bora mergulhar de cabeça e explorar o mundo fascinante das transformações geométricas no plano. E para nossa explicação de hoje ir direto ao ponto, dá só uma olhada no nosso roteiro. A gente começa na introdução, passa para isometrias, entende a composição, vai para homotetias, encara o famoso Super Quiz Quizzers e, claro, encerra com aquele desafio final. O grande lance é aprender os conceitos agora para colocar o cérebro para suar no quiz daqui a pouco. Bom, seção 1, introdução. Vamos construir essa base juntos, passo a passo. Afinal de contas, o que é uma transformação geométrica? Pensa nisso de um jeito bem simples. É um processo que pega uma figura original e cria uma nova figura plana a partir dela. É tipo uma regra de movimento. Imagina que a gente tem um desenho numa folha de papel. A gente pode deslizar, girar ou até espelhar esse desenho para um lugar novo, mas sem nunca tirar ele do papel, sabe? Essa figura nova que aparece é o que a gente chama de imagem da figura original. Seção 2 agora, isometrias. Vamos conhecer o nosso primeiro grande grupo de transformações. O mais fascinante aqui é a própria origem da palavra. Isometria vem lá do grego, onde iso significa igual e metron significa medida. Ou seja, medida igual. Isso já entrega o jogo porque diz exatamente o que essas transformações fazem. Elas preservam totalmente o formato e as medidas originais. A figura simplesmente não estica e não encolhe. As três grandes estrelas das isometrias são a reflexão, a translação e a rotação. Vamos destrinchar essas duas primeiras. A reflexão funciona literalmente como um espelho. Pensa nas asas de uma borboleta. Se a gente traçar uma linha imaginária bem no meio dela, um lado é o reflexo perfeito do outro, dividindo a figura em partes espelhadas. Já a translação é um deslizamento numa linha reta. Ela segue um caminho específico chamado vetor, que dita a direção e o sentido. Um exemplo clássico do nosso dia a dia é o elevador. Quando ele sobe de um andar para o outro, ele está fazendo uma translação. Ele vai em linha reta, sem girar e sem mudar de tamanho. A terceira isometria é a rotação. Aqui, o esquema é fixar um ponto central, que a gente geralmente chama de O, e girar a figura inteira ao redor dele usando um ângulo específico. Pode ser no sentido horário ou anti-horário. O melhor jeito de visualizar isso é olhando para os ponteiros de um relógio, que ficam ali girando constantemente ao redor daquele pino central. A posição angular da figura muda, mas as medidas continuam absolutamente intactas. Agora a seção 3, composição de isometrias. O que será que acontece quando a gente começa a misturar esses movimentos todos? Numa composição, a gente aplica uma transformação logo depois da outra. A gente pode, por exemplo, deslizar uma figura com uma translação e, em seguida, espelhar com uma reflexão. Mas atenção para o detalhe que muda tudo. A ordem importa demais. Se a gente aplicar a rotação e depois a translação, a figura para num canto. Se a gente inverter tudo, fizer a translação primeiro e a rotação depois, a figura vai acabar num lugar completamente diferente lá no plano. Então não esqueçam, a ordem altera o destino final. Seção 4, homotetias. Vamos sair um pouco dessa ideia de medidas iguais e entrar num território onde o tamanho muda assim. Apresento a vocês as homotetias. Diferente das isometrias, aqui a gente mexe no tamanho da figura plana, fazendo uma ampliação ou uma redução. Só que isso sempre segue uma proporção exata, que a gente chama de razão. Sabe aquelas famosas matrioscas, aquelas bonequinhas tradicionais russas que cabem umas dentro das outras? Elas são um exemplo mais que perfeito de homotetia. O formato, o desenho e as proporções continuam idênticas, mas o tamanho aumenta ou diminui de uma para outra. Bora fazer aquele resumo rápido e focado para preparar a mente de todo mundo para o desafio. Isometria é medida igual. A figura desliza, gira ou reflete, mas não muda de tamanho. Composição é a mistura dessas isometrias, lembrando que a ordem altera totalmente o resultado. E homotetia é a mudança de tamanho, ampliando ou reduzindo igual nas bonecas russas, mantendo a proporção. O cérebro de todo mundo está aquecido? Excelente! Chegamos na seção 5, o tão aguardado Super Quiz Quizards. Agora é a hora de colocar o foco à prova. Funciona assim, a pergunta vai aparecer na tela, a gente vai ter exatos 5 segundos no nosso relógio para formular a resposta na cabeça e aí a gente revela se está certo ou não. A turma está preparada? Valendo! Pergunta número 1 na tela. Qual termo matemático de origem grega significa literalmente medida igual e tem o poder de preservar totalmente o tamanho e o formato da figura, valendo 5 segundos? E a resposta é isometria.
Ponto para quem teve aquela memória excelente e lembrou que ISO é igual e metron é medida. Essa é a base de tudo sobre manter a figura intacta. Vamos para a pergunta 2. O movimento contínuo e em linha reta de um elevador subindo de um andar para o outro é um ótimo exemplo de qual tipo específico de isometria? Contando 5 segundos. A resposta é translação. Afinal, o elevador não gira nem muda de tamanho, ele só desliza seguindo uma direção e um sentido. É uma translação perfeita na prática. Pergunta 3 chegando com um pouquinho de mistério. Qual é o nome da isometria que age exatamente como um espelho, capaz de dividir uma figura, tipo uma borboleta, em partes geometricamente iguais e espelhadas? Concentração nos 5 segundos. Reflexão. É exatamente isso. Do mesmo jeito que olhar para uma superfície calma de um lago inverte a imagem, a reflexão cria essa simetria perfeita em relação a um eixo. Atenção total na pergunta 4, porque é pegadinha clássica. Na composição de isometrias, onde a gente junta vários movimentos, se a gente inverter a ordem das transformações, o resultado final da figura lá no plano continua igual? Tempo correndo. A resposta é um gigantesco e sonoro não. A ordem das transformações importa absurdamente. Trucar os passos altera drasticamente o local onde a nossa figura vai parar no final. E chegamos à pergunta 5, a última do nosso quiz regular. As famosas bonecas russas, as matrioscas, são o exemplo perfeito de qual transformação matemática que preserva o formato, mas altera o tamanho da figura. Últimos 5 segundos no relógio. São as homotetias. Uma salva de palmas para esse nível de foco incrível da nossa turma de hoje. As homotetias deixam a gente ampliar ou reduzir algo, mantendo a identidade geométrica intacta, igualzinho essas bonecas encantadoras. Sensacional! E para fechar com chave de ouro, aqui vai o nosso desafio final. A missão de toda a galera que está acompanhando é deixar aqui embaixo nos comentários um exemplo do dia a dia de uma rotação. Só não vale o relógio que a gente já falou, hein? E claro, a área de comentários está super aberta para qualquer pergunta sobre o que vimos hoje. O convite final é para que todo mundo se inscreva no canal Quizards, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo estruturado assim e deixe aquele like de respeito. Um abraço enorme para toda a turma e até a nossa próxima explicação.